Podcraft, Sala dos Professores EAD Craft. Passamos dos 100 dias em casa e a saudade das aulas de artesanato só cresce, né? Foi por isso que houve um grande crescimento de lives nas redes sociais, que as pessoas aceitaram com mais tranquilidade a grande oferta de cursos online, livros e revistas digitais, enfim. O universo online está sendo cada vez mais aceito e seu público cada vez maior. E ainda bem, né? Afinal, nós estamos diante de novas necessidades e, por esse motivo, cada vez mais opções surgem para Sanado. Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Hoje o tema do nosso bate-papo é Sala dos Professores EAD Craft. Como você sabe, eu e minha parceira de canal Craft, Beth Monta, estamos cada uma na sua casa buscando maneiras de levar informações para você da melhor forma. Em alguns momentos, a gente já vem explicando aí o que deu mais certo foram os áudios individuais e os ajustes de edição. Mas, em alguns casos, que é o que vai acontecer hoje, a gente já consegue uma conversa na íntegra. Então, a gente vai adaptando, porque cada caso é um caso, encontrando a forma mais adequada, tudo isso para que fique mais confortável, mais agradável para você. Então, vamos lá? Seja muito bem-vinda, Beth Monta. Olá, bem-vindos ao Podcraft. Eu sou Beth Monta. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que é um projeto super importante para nós, algo que nós levamos um tempo para conseguir fazer do jeitinho que nós queríamos e que agora nós já podemos compartilhar com você aqui no Podcraft. É isso aí, gente. Como a Beth descreveu, trata-se de um projeto que a gente idealizou frente a algumas conversas e necessidades reais mesmo, que a gente identificou, mas que nasceu de um sonho, de um valor que nós temos e nós compartilhamos, que é a valorização do artesão e do artesanato brasileiro. Isso daí, esse sonho, ele nasceu exatamente porque o artesanato que gera empregos, que gera renda, que movimenta o mercado e as vidas das pessoas precisa estar sempre sendo adubado. Esse mercado que é responsável por tanto talento e tantos resultados maravilhosos. É por esse motivo que nós optamos aí por não termos um convidado hoje, por usarmos esse tempo para apresentar a você. Esse projeto ele foi apresentado ontem em primeira mão para os primeiros professores de artesanato que já vão fazer parte dele, né, que já fazem parte dele, né, a galera já super gostou da ideia. E agora, então, é nossa obrigação trazer isso com riqueza de detalhes para você que nos acompanha, não é isso, Beth? Então, conta para a gente como que nasceu o EAD Craft. Muito bem, o EAD Craft ele vem de uma certeza que nós aqui, tanto eu quanto a Faiga, a gente junta aqui 50 anos de jornalismo, né? E voltado para o artesanato. Então, são 50 anos de experiências onde nós fizemos revistas de artesanato, podcrafts de artesanato, várias outras sites de artesanato. Então, são várias formas de trabalhar, TV, né? A gente fez um pouquinho de cada dentro dessa longa trajetória voltada para o artesanato, e a gente sempre teve a certeza de que a gente podia fazer, a gente dava aula de artesanato, ensinava artesanato, mas assim, nós ensinávamos técnicas artesanais, né? A gente dava passo a passo, falava como que fazia tal técnica, como rolava o biscuit, como que se costurava no patchwork, como se quiltava a máquina, como cortava o feltro, mas a gente nunca ensinou as pessoas a serem artesãos, né? E isso, o ano passado, quando a gente se tocou disso, veio junto um meia-culpa muito grande, né? Porra, como que é assim? Eu ensino artesanato, mas a gente não ensina a ser pescador, né? É meio complicado isso, né? Então, aí o que aconteceu? A gente pensou, estudou, foi buscar argumentos, buscou informação. É um ano quase dedicado a isso, conversando com pessoas de todos os tipos, de todos os segmentos, cursos em todas as áreas, de brand como é que é o curso que você está fazendo lá de... Gestão financeira. Gestão financeira, a gente tá buscando realmente
instrumentos para a gente poder falar com cada vez mais certeza sobre isso que nós estamos fazendo. Então nasce a necessidade do pensar, né, do se criar um aprendizado específico para o artesanato. Bom, mas até então a gente primeiro lançou o Canal Craft, que é um site voltado de notícias. Por quê? Porque é aquilo que a gente é confortável em fazer, porque nós temos, a nossa experiência sempre foram as notícias, sempre foi a comunicação, então falar sobre isso para a gente é muito fácil. Então a gente junta a comunicação, que é o nosso caminho mais confortável, e fomos buscar a educação, né, que também a gente também tinha essa experiência, mas nem sempre entendeu como sendo isso. Juntamos essas duas coisas e nasce um projeto chamado Canal Craft, voltado para educação e comunicação. Comunicação a gente colocou à frente, mas ficou faltando a educação, né? A educação a gente foi deixando ela, assim, então uma revistinha em um e-book meio tímido lá colocado no site para venda. A gente não colocou. Foi deixando, não, a gente foi regando, né, Beth? Foi regando, isso. A gente plantou a sementinha, mas deixou ela lá no canto. E então, aí um dia, belo dia, lá para março, chega uma coisa aqui no Brasil chamada pandemia, né? Pandemia Covid-19. Ai, meu Deus do céu. O mundo, né? Arrebatou toda a vida de todo mundo, inclusive a nossa. E aí, tudo aquilo que a gente tinha achado que a gente ia levar alguns anos para construir, vem que a gente tem que construir em 3 meses, né? E aí conversa com um artesão, bate papo com outro, vê como que está sendo as aulas dos filhos da gente de uma outra maneira, as necessidades que estão acontecendo, observando os artesãos, a gente consegue entender que o artesão se adaptou muito rápido à pandemia, criou subterfúgios que deram consistência, deram estabilidade para essa categoria, fazendo máscara, fazendo live, fazendo aulas pelo WhatsApp, vendendo projeto, kit. Então, cada um foi se adaptando, né, se moldando à necessidade rápida, mas uma coisa ficou pendente que não foi solucionada dentro desse período, que é uma coisa extremamente necessária para o bom andamento do artesanato, que são as aulas de artesanato, né? As aulas presenciais. Óbvio que não dá para fazer aula presencial, Beth, a gente está em pandemia e tem que respeitar o isolamento. Ok, mas por que as escolas que vivem de aula presencial conseguiram se adaptar e nós não? Boa pergunta, não é? Então vamos lá. Como que a gente sana isso? Criando aulas de ensino à distância, de artesanato, moldadas no esquema de sistema de aulas presenciais, sistema de aulas das crianças, né? Então, quando você junta um elemento daqui, um elemento dali, combina esses elementos, nasce o AD Craft, que é um ensino à distância craft, ensino à distância para artesanato, né? Especificamente voltado para artesanato. Bom, feito isso, a gente pensa, então, vamos montar, o que a gente precisa fazer para criar esses cursos presenciais de artesanato? A gente precisa de uma boa plataforma, a gente precisa de alguns recursos, a gente consegue achar isso? Fomos em busca disso e achamos todo um sistema que nos deu aparato e segurança para poder chegar até aqui e falar para vocês, olha, vem com a gente que a gente consegue fazer cursos de qualidade dentro desse sistema que a gente pensou. Nasce assim os cursos de artesanato do AD Craft. O que são cursos de artesanato? Cursos que podem ser módulos, que podem ser de horas, a gente pode fazer curso de 1 hora, 2 horas, 3 horas, ou módulos de aula e tempo. Mas o que é especificamente, né, é que, assim, é uma plataforma, né, é uma forma de fazer curso digitalmente, mas, assim, o grande diferencial que a AD Craft traz é que você vai estar digitalmente como se estivesse presencialmente com o seu professor.
Então, você vai estar ali com o professor simultaneamente, assistindo a sua aula ao vivo, diferentemente das plataformas que já permitem que você interaja com o professor via chat. No nosso caso, você vai poder interagir com o seu professor falando com ele, vai poder direcionar a sua câmera para o seu trabalho, tirar a sua dúvida ali ao vivo, né? O seu professor, ele vai estar com você ali pertinho mesmo, ainda que separados pela tela do computador, do celular, seja qual for o aparelho que você use, né? É uma forma de interação, integrados professor e aluno de uma maneira onde as perguntas podem ser sanadas, as dúvidas podem ser, o movimento do pincel corretamente explicado de uma forma didática. A gente consegue pensar, né, executar esses A gente tentou buscar uma maneira de pegar a sala de aula física, né, e levar para o computador. Isso mesmo. Bom, mais que isso, nós temos material de apoio que vem com a assinatura da nossa experiência das revistas artesanais, que nós fizemos ao longo de tanto tempo. Então, assim, é um material didático pensado, elaborado, texto, diagramação, uma arte específica para cada projeto, com alguns diferenciais de dicas, de pulo do gato, pegadinha do professor, para a gente poder saber, pensado como que a pessoa pegou aquela revista, aquele e-book, aquela apostila digital, e ela realmente consegue sanar qualquer dúvida com aquele material didático de apoio que nós vamos poder fornecer para as pessoas. Mais ainda. Porque assim, né, Beth, como você mesma falou, nós também somos alunas, né? Então a gente reconhece algumas dificuldades como aluno, né? Então a gente sabe que na aula ao vivo, muitas vezes você até tira a dúvida, né? O professor acha que foi claro, naquele momento fez todo sentido para você, mas aí depois, quando você vai colocar em prática, não funciona, né? Então a gente precisa de um material de apoio onde a gente possa checar aquela informação, onde a gente possa tentar, por meio da palavra escrita, agregado à palavra falada, né? E aí a gente vai aumentando a nossa segurança para poder fazer o trabalho, né? Isso. E o aluno, quando ele tiver acesso a esse material de apoio, não é só o e-book que ele vai ter como apoio, ele vai ter a delicadeza de ter uma aula gravada, porque toda essa aula é gravada e pode ser disponibilizada para o aluno também. Então, o material de apoio, além do material de apoio didático, da revista, da apostila, ele também vai ter a possibilidade de assistir novamente essa aula gravada e, às vezes, aquela coisinha que ele perdeu, porque às vezes tem passo ou tem movimento que é fração de segundo, pelo recurso do gravado, ele pode voltar lá e ver de novamente o que aconteceu. Nossa, como que será que ela fez aquele movimento do pincel ou aquele contorno com a agulha? Como que funcionou? E a pessoa consegue pegar exatamente no momento exato e rever essa dúvida que ela tem. Fica gravada, né, Beth, tanto a aula do professor, quanto as perguntas que foram feitas ali, quanto as dúvidas dos outros alunos, porque às vezes a gente aprende com a dúvida do outro, né? Então, às vezes a gente vê, a hora que a gente fala a pergunta e a pessoa repete a pergunta lá pro professor, ela vai fixando na nossa mente e aquilo, de repente, parece como sendo uma verdade que você soube a vida inteira, né? Isso são algumas das maravilhas da mente. Mas vamos lembrar que cada caso é um caso e cada aula que for dada, cada técnica que for ensinada, ela vai ser pensada especificamente para aquele momento. Não, todos vão ter a sua especificação, a sua própria identidade. Então, tem aulas que vão ter 3 horas, tem aulas que vão ter 5 horas, tem aulas que vão ter 1 hora, 1 módulo, 2 módulos, 3 módulos, um curso completo. Isso sempre vai ser determinado pelo professor. É ele quem manda, é ele quem sabe. Quem sabe o que está ensinando é o professor. Como ele aqui é rei, protagonista na nossa história, ele que determina como que a gente consegue fazer da melhor forma possível para que a pessoa possa realmente aprender aquela determinada técnica como na sua totalidade. Nós estamos nos munindo dos melhores professores que nós conhecemos, né? A gente está agregando as pessoas que realmente
são boas naquilo que fazem e excelências nas suas técnicas. Então, as aulas vão ser sempre muito bem preparadas e apresentadas aos alunos. E justamente por serem tão bem, a gente confiar tanto no taco dessas pessoas que estão ensinando e saber daquilo que a gente está fazendo, que a gente vai criar certificados. Todas as aulas de artesanato serão certificadas, então as pessoas hoje, os alunos de artesanato, elas podem ter certeza que elas vão poder falar assim, não, eu tenho um certificado da aula de patchwork da professora X, ou então eu vou poder falar que eu tenho um certificado da aula de pintura em tela do professor Y. Então, assim, a gente vai poder sempre trazer a certeza da pessoa, então eu aprendi, eu fui certificada, tá aqui a prova, né? Tudo bem, a prova. Que a pessoa só esteja fazendo por hobby, que ela não tem interesse nisso, a certificação, ela dá uma segurança, né? Tanto para o professor de que executou o trabalho, e isso também é válido para o currículo dele de horas-aulas como professor, né? Quanto para o aluno que recebeu, né? Porque é com orgulho que a gente ostenta que a gente esteve com aquele professor. É claro que hoje, na era digital, a gente tira foto com o nosso professor, a gente posta nas redes sociais, mas ter um documento, né, que mostre que a gente realmente estudou com ele, que foi assinado por ele, que ele atesta que a gente foi aluno, isso é muito bacana, né, Beth? Não, muito. E eu posso falar uma coisa? Vamos combinar aqui? A gente não vai na sala de um advogado, no escritório de um advogado, e a gente não vê os diplominhas dele lá, todos bonitinhos, enfileirados. Por quê? Você vai no consultório médico, tá lá, doutor, você vai no dentista, tá lá o diplominha dele na parede. Então, por quê? Porque certifica que aquela pessoa sabe o que está fazendo. Então, quando você tem um certificado, você atesta, não, essa pessoa traz autoridade para quem é de direito, né? Eu fiz aquele curso, então tá aqui, não, eu tenho isso, eu aprendi de verdade. Ninguém me contou, não. Aprendi isso. Então, é importante, sim, a gente valorizar o certificado emitido, porque é uma forma da pessoa poder falar por A mais B, não, eu tenho propriedade sobre aquilo que eu estou falando. E, mais ainda, a gente aposta não só no aluno de artesanato, mas a gente aposta também no professor de artesanato. E por isso estão sendo pensados cursos de capacitação para professores, aulas de... A gente já tem em andamento aula de didática artesanal, planejamento artesanal, precificação, capacitação do professor como marketing digital. Didática, então, né? Didática artesanal, como eu falei. Fotografia, então, por exemplo, o curso de fotografia já está sendo preparado, talvez dos profissionalizantes seja o primeiro que sai. Então, ou seja, nós estamos pensando na forma como o professor pode melhorar cada vez mais a sua atuação como professor, né? E isso também vai servir num outro momento, né, para o aluno que quer se tornar professor, né, Beth? Sim, lógico. Um dia, então, assim, porque, né, muitas pessoas são picadas por esse bichinho, né, de dar aula. Então, quando ele for picado por isso, espera um pouquinho, onde que eu consigo aprender a ser um professor de artesanato? No EAD Craft, né, que talvez também seja uma novidade de uma coisa que nunca foi pensada. E a gente está pensando nisso. E, assim, para que tudo isso? Por que a gente pensou em tudo isso? Porque a gente acredita piamente no artesão como protagonista da nossa história, como protagonista do nosso mercado. O mercado artesanal é gigante, ele é munido de várias áreas. Então, nós temos o empresário, o industrial, o comerciante, o lojista, as jornalistas, as publicitárias. A gente tem uma gama de pessoas que vivem do mercado artesanal, mas quem movimenta o mercado artesanal é o artesão. Ele, eu volto a falar, ele é a ponta do nosso pincel. Sem ele, nós não somos ninguém. Não existe pintura sem a pincelada do artista. Então, a gente deve respeito, reverenciar essas pessoas e entender que o mercado é feito por eles e para eles. Então, toda a indústria, todo o comércio, todos os lojistas, todo mundo tem que entender que o nosso rei, o nosso protagonista é o artesão.
Então, vamos pensar neles como sendo o grande destaque de tudo isso. Esse é um sonho meu e da Faiga, né, a princípio, mas a gente já falou, sonho que a gente sonha sozinho é só um sonho, quando a gente junta, ele é realidade. Né? Então, a gente está transformando esse sonho em realidade, convidando a todos para estarem junto com a gente nesse projeto. A gente espera que a gente agregue todo mundo, que a gente traga o máximo de pessoas possíveis para essa ideia. O sonho é tão grande que a gente pensa assim, daqui a algum tempo a gente vai ter várias escolas de artesanato pelo país, espalhadas pelo mundo afora, a gente sonha com isso. O mar é grande, tem muito peixe, todo mundo está junto e todo mundo desfruta de tudo isso junto. Né? Então, é com muito prazer que a gente cria, a gente dá esse pontapé inicial para as pessoas poderem criar o mercado artesanal de uma forma, criar não, né, que já existe, mas deixar o mercado artesanal mais gostoso, né, a gente capacitado, acho que a gente acredita muito nisso. E é isso. Todos estão convidados a participarem com a gente. A receptividade ela foi tão boa, né, Beth? E a gente espera que... isso é a prova de que a gente já estava sonhando isso junto. Só precisava que alguém falasse a respeito. Então, nós somos as pessoas que estão falando a respeito. E aí, agora que venham todos, que vamos para a gente poder agregar cada vez mais a essa ideia, né? Isso mesmo. E assim, é bom a gente extrair que tudo na vida da gente tem um lado bom, né? E eu acredito realmente nisso. Tá até passando com a novelinha de tarde lá na Globo, que eu adoro, que o menino fala assim, tudo que parece ruim vem para melhorar, né? Ele fala qualquer coisa do gênero. E eu acredito nisso. A pandemia, ela é horrorosa, né? Porque ela traz uma carga muito pesada junto com ela, mas por um outro lado, eu acho que ela deu um empurrão em tanta coisa que a gente estava precisando, né, tomar uma catucada, e assim você fala, esses cursos são provisórios? Não, esses cursos não são provisórios, eles vieram para ficar. A hora que a gente consegue conectar tantas pessoas do mundo todo, da cidade. Ontem, por exemplo, a gente citou a sala dos professores, que foi uma delícia ontem estar presente, nós tínhamos pessoas do Brasil inteiro ali, sabe, rodando com a gente. Era gente do Mato Grosso, gente do Rio de Janeiro, gente de Minas, gente de Campinas, Jundiaí, São Paulo, Bertioga, estava todo mundo junto, misturado, conversando. E aquilo mostrou para a gente que essa capacidade do aprender e do transmitir informação não tem fronteiras. E como que a gente consegue fazer com que isso seja realidade? Por meio desses cursos virtuais que a gente está criando agora. Então, a gente em breve vai conseguir fazer cursos, sabe, com pessoas do mundo inteiro, com pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, trazendo informações para a gente e agregando novos valores ou novas experiências. Uma coisa muito importante da gente, que a gente quer deixar muito claro: a sala dos professores são eventos criados tal qual, sabe quando a gente vai lá na nossa sala, quando a gente era criança, tinha lá a sala dos professores, onde tinha professor de química, de história, matemática, todos juntos, misturados? Então, é isso mesmo. Na sala dos professores, a gente traz professores de biscuit, professores de tecelagem, professor de tingimento, professor de pintura, madeira, tecido, enfim, todos juntos, trazendo suas experiências, cada um na sua área, um ensinando para um outro, um conversando com o outro, porque dentro desse nossa concepção, sozinho nós vamos mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. Quando a gente consegue unir as forças, a gente consegue deixar mais sólida a nossa base. E a nossa base que ergue qualquer outra coisa, né? Então, em cima disso, a sala dos professores, elas vão ter uma periodicidade quinzenal, pelo menos a princípio, onde a cada 15 dias a gente vai reunir as pessoas. Podemos ter até 300 professores dentro de uma sala de aula, dentro de uma sala dos professores. Então, é bom a gente pensar que quanto mais pessoas a gente puder convidar, puder trazer, vai ser muito satisfatório para todos nós.
A gente convida a todos, é aberto às pessoas, né? A gente poder agregar sempre vai ser uma delícia. E é isso, eu acho que a gente vai ficando por aqui, porque se me deixar eu vou falando até amanhã, não paro de falar nunca mais. E aí eu acho que é isso que a gente quer deixar. A gente tem muito trabalho junto para fazer, muita história boa para construir, para sermos todos um dia falar assim, lembra lá nos anos 2020, quando duas loucas pensaram que isso daí podia acontecer, e a gente, passado alguns anos, a gente vai ver que tudo isso foi possível, e graças, sabe a quem? Não a nós duas, mas sim graças a todo mundo que junto com a gente veio nessa loucura, né, de pensar nisso tudo. A gente costuma brincar aqui, né, que jornalista nada mais é do que um especialista em contar a história do outro, né? A gente não tem as nossas histórias, as nossas especialidades. O jornalista, raramente, ele é especialista em alguma coisa. Ele fala, ele propaga, ele divulga a especialidade do outro. Então, a nossa especialidade é divulgar a sua arte, o seu artesanato, as suas técnicas, a sua forma de dar aula, né? E o EAD Craft, ele nasce disso, do mesmo modo que nasceu o canal. O canal foi uma forma de conectar artesãos com as notícias, com a indústria, com as lojas, e agora o EAD, ele nasce, ele não é o filho, porque na verdade era só aquela semente que precisava de mais tempo para germinar, então ela foi nascendo com mais cuidado, ela precisava disso, né? Beth, a gente deixou de falar alguma coisa? Você acha que tem mais alguma coisa? Tem alguma mensagem que você queira deixar? Não, tem uma mensagem importantíssima. Contamos com todo mundo. Precisamos de todo mundo. Queremos todo mundo com a gente nesse projeto. É democrático. Pregamos a diversidade, pregamos a democracia e temos a certeza de que juntos a gente não vai a lugar algum. Então, nós precisamos realmente de todo mundo com a gente. Todos são bem-vindos, de todas as categorias, né? Todas as técnicas, todos os tipos, artesanato raiz, artesanato urbano, artesanato de hobby, o que você quiser. Todos são extremamente bem-vindos com a gente. Queremos agregar. É isso que a gente tem para contar. Vou me despedindo aqui. Deixo um beijo muito grande para todo mundo. Realmente, a gente está realmente num período de estado de graça. Eu acho que esse sentimento que a gente está tendo é muito gratificante. Demorou muito para mim, né, com 50 e poucos anos, entender que eu encontrei um objetivo na vida e esse objetivo é esse, né, levar com essa certeza que a gente pode fazer alguma coisa pela educação do país, porque quando você fala da educação do artesão, a gente está falando da educação de 10 milhões de brasileiros. É um número muito grande. A gente está falando de um número que movimenta um mercado gigante, econômico, de importância suma para esse país. Então, assim, a gente está sonhando e respeitando e reverenciando pessoas que realmente fazem diferença nessa nossa trajetória como país. Então, vamos valorizar o artesanato brasileiro, vamos valorizar o artesão brasileiro e reverenciar, e contamos com todo mundo para ajudar a gente nessa missão. Um beijo grande no coração de todo mundo, até a semana que vem. É isso aí, queria reforçar que nós estamos à disposição de vocês, caso tenha qualquer dúvida, caso tenha interesse em saber mais sobre esse projeto, vocês podem se conectar com a gente pelo www.canalcraft.com.br, pelas nossas redes sociais, no @canalcraftoficial, e nós estamos à inteira disposição de vocês sempre que vocês precisarem. Queria dizer que é importante que nesse momento você esteja atento à saúde, que você fique em casa, que você possa se aproveitar desse momento de possibilidades virtuais. E é por isso que a EAD Craft, ela nasce neste momento virtualmente, mas nada nos impede de alcançá-los presencialmente muito em breve. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Eu queria que gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê aqui na próxima semana no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Até mais!